Agora sim, já mergulhando no texto da LGPD, nós vamos estudar algumas disposições iniciais, disposições gerais quanto à proteção de dados. E nós vamos iniciar aqui, amigos, lembrando que o foco da lei, a lei existe justamente para proteger, para dispor sobre o tratamento de dados pessoais. E aí você já sabe, dado pessoal o que é? É dado que pertence a uma pessoa física, uma pessoa natural, belezinha? E tratar dados dessas pessoas, o que é? É lidar com esses dados, seja coletando, armazenando, processando, transferindo, enfim. Então, tratar dado é lidar com os dados das pessoas, inclusive quando esses dados estiverem armazenados em meios digitais. Ponto importante da LGPD é que ela deve ser seguida, tá, por pessoas naturais, beleza? Então, quando você imagina só, você está ali com um probleminha de saúde, né? E outro dia eu tive lá um problema no cotovelo. E fui num médico, né? Numa pessoa física, lá no ortopedista. Beleza. E aí, né, quando eu fui me consultar ali com aquele médico, aquela pessoa física, antes eu acabei assinando um termo da LGPD. Por quê? Porque as pessoas físicas também, quando estiverem lidando com dados de outras pessoas, elas também devem obediência à LGPD. Não apenas as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado. E aqui tem um ponto super importante, né, que a gente até já havia ressaltado anteriormente, que é o seguinte: a lei de acesso à informação, ela vale, em regra, só para a administração pública. Beleza? A LGPD não. A LGPD vale para a administração pública, vale para a iniciativa privada, vale para a ONG, vale para o terceiro setor, vale para todos que se enquadrem dentro dessa situação de tratamento de dados pessoais, tá bem? A LGPD é uma norma de interesse nacional e as suas regras precisam ser observadas tanto em âmbito federal, nos estados, no Distrito Federal e também nos municípios. Tá bem? E você que está aqui acompanhando a nossa aula, você pode se perguntar, né? Para que é que existe a LGPD? Quais são os objetivos desta lei? Amigos, aqui a gente já começa a ter questão de prova, tá bem? Por quê? A lei declara os seus dois objetivos. Ela existe para quê? Para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade das pessoas físicas, das pessoas naturais. Tá bem? Então, né, hoje em dia, atualmente, os dados, né, boa parte da nossa vida está armazenada em dados. Então, é preciso, é necessário resguardar a privacidade desses dados para proteger esse direito fundamental. Tá bem? Vocês vão perceber que em vários momentos aqui da LGPD, a gente vai acabar tocando, né, lá no direito constitucional, lá em regras previstas na própria Constituição. Então, um dos objetivos da LGPD é proteger os direitos fundamentais à liberdade e à privacidade. Um segundo objetivo, amigos, é proteger o livre desenvolvimento da personalidade. O livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ver aqui dentro da LGPD regras que vão proteger até de maneira diferenciada dados de crianças, dados de adolescentes. Há uma preocupação do legislador quanto ao desenvolvimento dessa personalidade. Para quê? Para que um vazamento de um dado daquela criança não prejudique, né, não marque ela e não prejudique a sua evolução. Então, são esses dois os objetivos da LGPD: proteger direitos de liberdade e privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade de pessoas jurídicas? Não, só de pessoas naturais. E aqui a gente já começa a ter questão de prova. Tá? Olha só essa questãozinha de fixação. Ela pede justamente a alternativa que apresenta o objetivo da LGPD. E o objetivo da lei está explícito logo no seu artigo 1º, proteger direitos fundamentais da liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural. Aí ficou mole, o gabarito nosso estará já aqui na letra A. Bem? Então, muitas vezes nós teremos, né, essa cobrança bastante literal da LGPD, né? A grande maioria das questões de prova trazem essa cobrança bastante literal, privilegiando quem tem uma boa compreensão da lei, tá? E quem consegue, né? Quem conseguiu fazer ali uma leitura da lei seca, quem conseguiu memorizar ali os vários aspectos, né? Que a gente sistematiza lá nos resumos do nosso curso.
Bacana? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui adiante, a gente já viu o objetivo da lei, tá? E agora a gente vai lá para o artigo 3º da LGPD. Nós vamos estudar, amigos, aqui em dois momentos. Tá? Nesse primeiro momento, as situações às quais a lei se aplica, tá? Hipóteses de aplicação da LGPD, e no próximo bloco nós vamos estudar ali o outro lado da moeda, as situações às quais a lei não se aplicará. Belezinha? Só que olha aqui, a LGPD ela vai se aplicar a qualquer, isso aqui é importante em provas, a qualquer tratamento de dados que seja realizado por pessoa física ou jurídica, tanto faz, de direito público ou privado, tanto faz, independentemente do meio. Pode ser meio físico, né? Sabe aquele arquivo físico, né, que tem lá no órgão público, que ele puxa aquela gaveta, tem as pastinhas organizadas, então pode estar armazenado em meio físico ou meio eletrônico, independentemente do meio, independentemente do país de sua sede, tá? Ou seja, mesmo que os dados não estejam no Brasil, a LGPD vai se aplicar. Né? Afinal, quando você joga o seu dado para a nuvem, você perde o controle, né? Em qual país está, né? Ou em quais países. Atualmente, os operadores acabam fracionando os nossos dados, né? E distribuindo eles em vários países para agregar ali segurança, informações e dados. Tá? Mas, voltando aqui ao que interessa, independentemente do país em que o dado esteja localizado, tá? Independentemente do local onde o dado esteja localizado, independentemente do país em que esteja a sede, tá? De quem está fazendo aquela operação de dados. Então, nesse início aqui, percebam que a LGPD vai se aplicar, né, de modo bastante amplo, tá? Independentemente do meio, do país, se for pessoa pública, direito público, direito privado, enfim. Mas desde que nós estejamos em uma dessas três situações aqui. Tá? Em primeiro lugar, quando o tratamento de dados esteja sendo realizado no território nacional. O que é isso aqui, Daudi? Aqui, pessoal, é quando o dado estiver sendo usado no Brasil. Tá? Então, o dado pode estar localizado, armazenado em outro local, mas se ele estiver sendo usado no Brasil, coletado, armazenado, processado, enfim, transferido em território nacional, se aplicará a LGPD. Tá? Ou, né, o dado está sendo realizado, o tratamento está sendo realizado no Brasil, ou o tratamento tenha por objetivo o fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então, imagina só, você usando o seu Gmail, né, usando o seu Yahoo, usando, enfim, a sua conta de e-mail. Vem cá, onde que está armazenado o seu dado? Aquele anexo lá do e-mail? Eu não sei, está em algum lugar aí na nuvem, não é verdade? Porém, o serviço, tá? O serviço está sendo ofertado onde? O serviço está sendo ofertado no território nacional. Então, o fornecimento daquele serviço ali do Gmail, por exemplo, ele está sendo ofertado no território nacional, e aí a gente vai perceber que isso atrai a adoção da LGPD pelo Google, lá pelo Gmail. Bacana? E a terceira hipótese é quando o dado tiver sido coletado em território nacional, tá? Em território nacional. Imagina aqui comigo o seguinte: vem um argentino aqui para o Brasil, né? Vem lá um chileno, um peruano, enfim, ele está aqui dentro do Brasil e ele está ali na rua, ele responde a uma pesquisa e ele passa uma série de dados pessoais lá do argentino. Tá bem? Então esses dados foram coletados onde? Eles foram coletados no território nacional. Beleza? Então, vai adotar a LGPD? Vai sim, porque ele foi coletado, dado coletado no território nacional. Então, a LGPD aplica-se a todas essas hipóteses em que o tratamento é realizado no território nacional, tá? Que o tratamento tenha por objetivo o fornecimento de bens, serviços, ou dados de indivíduos localizados no território nacional, ou ainda seja um dado coletado aqui no país. Tá bem? Seja um dado coletado aqui no país, e a lei considera
que dado coletado no país é quando o titular do dado está no território nacional no momento da coleta. Beleza? Muito bem. Galera, agora nós vamos para o outro lado da moeda, né? Nós vamos lá para o artigo 4º, para a gente estudar as situações às quais não se aplica a LGPD. E, pessoal, a LGPD não se aplicará, tá? E esse artigo 4º, ele cai demais em provas, tá? Vamos ver aqui como é que é a cobrança dele em provas, mas basicamente nós teremos hipóteses de não aplicação da LGPD. A primeira hipótese é quando uma pessoa natural está tratando o dado, tá? E ela está tratando o dado exclusivamente para fins particulares e não econômicos. O que é isso aqui, Daudi? Olha só, você pega aí a agenda do seu celular, né? Você pega ali essa agenda e você vai ter ali os nomes dos seus amigos, dos seus familiares, o endereço deles. De alguns mais próximos, você tem ali a data de aniversário, tem o CPF, tem o endereço, não é verdade? Então, você está tratando dados? Está sim, dados das pessoas? Está. Porém, você é uma pessoa natural e está armazenando aqueles dados, não é nenhum fim econômico, não, é um fim apenas particular, né, com finalidades não econômicas. Então, para você, né, não, você com a sua agenda ali no celular, não se aplicará a LGPD, beleza? Isso só vale para pessoa natural, tá? Não se aplica essa exceção a pessoas jurídicas. Quando o tratamento for para fins exclusivamente jornalísticos, Daudi, então quer dizer que aquele portal de notícias na internet, ele não deve respeito à LGPD? É isso mesmo, tá? Se é um tratamento de dados, olha, fulano de tal deu uma entrevista lá para um canal, para um portal de notícias, tá? E passou ali alguns dados pessoais dele. Pessoal, se é um tratamento de dados exclusivamente para fim jornalístico, não se aplica a LGPD. Claro que se ele tiver algum direito violado, algum desrespeito ali à sua intimidade, à sua privacidade, ele vai poder, por exemplo, cobrar uma indenização lá daquele portal de notícias. Tá? Mas a LGPD especificamente não se aplicará a eles. Bacana? Para fins artísticos, tá? Para fins acadêmicos, tá? Então só para estudos, só para fins acadêmicos também não se aplica a LGPD. Tá? A gente vai ver, aqui tem até uma pequena ressalva, que é o seguinte, quando for um trabalho acadêmico, tá? Muito embora a LGPD não se aplique integralmente, alguns dados, algumas regras da LGPD acabarão se aplicando, as regras relacionadas principalmente aos requisitos para tratamento de dados e regras relacionadas a dados sensíveis que nós vamos estudar aqui mais adiante do nosso curso. Tá? Então, bota um asterisco aí em relação ao tratamento de dados para fins exclusivamente acadêmicos. Em regra, não se aplicará a LGPD, mas tem aqui algumas exceções que vamos detalhar mais adiante. Beleza? Também não se aplica a LGPD para fins exclusivos de segurança pública, de defesa nacional, de segurança do Estado, beleza? E também para fins de investigação e repressão de infrações penais. Nós vamos ver aqui, pessoal, percebam que é coisa muito séria, né? Nós estamos falando aqui de defesa das fronteiras do país, defesa nacional, nós estamos falando aqui de segurança pública, de combate ao crime, nós estamos falando aqui de segurança do próprio Estado, tá? E também de investigações, né? Uma pessoa cometeu um crime, ele é suspeito, eu estou ali investigando, eu estou ali na atividade de repressão dessas infrações penais, de infrações criminais. Então, para essas situações especificamente, não se aplicará a LGPD. Tá? No próximo bloco, no próximo slide, eu vou até trazer aqui para vocês alguns requisitos adicionais, alguns detalhes quanto ao tratamento de dados para esta finalidade. Então, muito embora a LGPD não se aplicará, ela aproveita para trazer ali algumas regras bastante restritivas para esse tratamento de dados, segurança, defesa, segurança do Estado e combate a infrações criminais. Beleza? E para a gente fechar aqui, a não aplicação da LGPD, ela também não se aplicará
quando o dado vier de fora do país, tá? O dado é proveniente de fora do território nacional e não sejam, tá? Não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamentos brasileiros ou objetos de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência. Tá? O que é isso aqui, Daudi? Eu não entendi muito bem esta última hipótese de não aplicação. Imagina só, pessoal, tem um dado que ele não foi coletado no Brasil, tá? O dado ele está só de passagem aqui pelo território nacional. Tá? Imagina só que a gente tenha uma empresa americana, né? Uma empresa alemã, tá? Ela vem aqui e instala um call center, tá? Instala ali uma ilha de atendimento para os seus próprios clientes. Tá? Então ela seleciona ali atendentes que são fluentes em alemão, tá? E aí essa empresa, esses dados, né, acabam sendo acessados em território nacional, mas são dados provenientes lá da Alemanha. Esses dados passam pelo Brasil, beleza? E eles já voltam ali para a Alemanha, já voltam ali para outro país. Eles estão só de passagem por aqui. Eles não são transferidos para um agente brasileiro, para um controlador brasileiro. Não tem uma empresa brasileira que recebe aqueles dados, tá bem? Então, os operadores ali, né, fazem um atendimento lá dos clientes alemães, tá? E aí eles abrem ali no sistema, consulta ali um dado ou outro lá do alemão, tá? Para prestar o atendimento e se encerrou por ali. Não há transferência do dado de fora, do dado alemão, para uma empresa brasileira e também aquele dado não é transferido para outro país diferente do país de origem, tá bem? E aqui, só que tem uma importante condição. Desde que o país de proveniência daqueles dados, tá? Ou seja, Alemanha, dê proteção a dados pessoais. Então, se a Alemanha tiver uma LGPD alemã lá, por exemplo, tá tudo certo. O dado passou pelo Brasil, ele não foi transferido para uma autoridade brasileira, para uma empresa brasileira e também não foi transferido para outro país. Ele veio da Alemanha e voltou para a Alemanha. Se a Alemanha tem a LGPD alemã, tá tudo certo, não se aplicará a LGPD brasileira àquele caso. Daudi, e se esse tratamento, se o país de origem daqueles dados não tiver uma LGPD própria, aí deixa de lado, aí se aplicará sim a LGPD, tá? Porque se o país não der essa proteção a dados pessoais, mesmo que o dado seja proveniente do território, de fora do território nacional, ele não seja trocado, não seja compartilhado com um agente de tratamento brasileiro, ele não seja enviado para outro país. Tá? Se o país de origem não tiver essa LGPD, não tiver ali não proteger os seus dados, aí sim se aplicará a LGPD brasileira. Beleza? Muito bem. Galera, sobre essa não aplicação da LGPD, tá? Antes da gente fazer aqui questão de prova, eu quero comentar com vocês os detalhes relacionados aqui a esse grupo de hipóteses. Tá? Então, quando for o tratamento para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e para investigação de crime, a gente já sabe, a LGPD não se aplicará quando for o tratamento exclusivo para essa finalidade. Porém, nós vamos ter aqui algumas regras, tá, para essas situações. Tá? Tratamento para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou repressão e investigação de crimes. Tá? Então, nestes tratamentos de dados, é vedado, tá, o primeiro balãozinho aqui, é vedado o tratamento por pessoa de direito privado. Beleza? Então, até é um tanto quanto lógica essa vedação, né? Afinal, quando a gente pensa em defesa nacional, quando a gente pensa em segurança do Estado, quando a gente pensa em investigação de crime, punição de crime, galera, são atividades exclusivas do Estado. Só o Estado é que pode fazer isso. Né? Então, realmente faz sentido impedir que os dados, né, que o tratamento seja realizado por alguém que seja uma pessoa de direito privado. Legal? Só que tem uma exceção.
é possível que esse tratamento, mesmo para essas finalidades, seja realizado por uma pessoa de direito privado, tá? Desde que o tratamento seja realizado sob supervisão, sob tutela de uma pessoa de direito público. Tá? Então, o Exército vai lá, né, e permite que uma empresa de mercado ajude ele, apoie ele em algumas atividades de defesa nacional. Tá? Então, isso é possível por quê? Porque o Exército está supervisionando ali o tratamento de dados por aquela pessoa, tá? E, além disso, precisa informar a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para ela ficar, né, acende uma luzinha amarela lá para a Autoridade Nacional quando pessoa de direito privado trata esse tipo de dados para essa finalidade. Tá bem? A Autoridade Nacional, né, ao receber esse informe, pode emitir opiniões, tá, recomendações, inclusive solicitar que o controlador daquele dado elabore um relatório de impacto. Tá? Então, a Autoridade Nacional, o xerife, como né, que vai fiscalizar a aplicação da lei, ela vai, né, muitas vezes, emitir uma opinião, uma recomendação, falar, isso não está legal, né, eu vou opinar no sentido de que você cesse aqui esse tratamento de dados, tá? Vai pedir ali relatório de impacto para criar ali, né, não precisa seguir a LGPD, mas muitas vezes estará sujeita à fiscalização, sim, da Autoridade Nacional. Beleza? Outro ponto importante é que em nenhum caso, tá? E essa expressão na hora da prova dá um frio na barriga, né? Na hora de marcar essa alternativa, mas em nenhum caso, tá? A totalidade dos dados pessoais de banco de dados poderá ser tratada por pessoa de direito privado. Beleza? Então, a pessoa de direito privado até poderia tratar ali uma parte do banco de dados, uma fração daquele banco de dados, mas em nenhum caso o banco inteiro. Tá bem? Tem exceção, Daudi? Tem sim, quando for uma empresa pública, tá? Quando for uma pessoa que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Então, aqui essa exceção, pessoal, ela tem esta exceção aqui, amigos, ela tem inclusive um nome. Tá? Nós temos no Brasil várias empresas públicas que processam dados de pessoas físicas. Por exemplo, os dados do seu imposto de renda, tá? Os dados muitas vezes relacionados à sua carteira de habilitação, esses dados estão lá no SEPRO, uma empresa pública federal. Então, em regra, sob nenhuma hipótese, uma pessoa de direito privado pode tratar a totalidade de um banco de dados, beleza? Quando for para essa finalidade, né, de defesa nacional. Porém, se for uma pessoa jurídica de direito privado, que seja uma empresa pública, tá? Aí será diferente, aí será sim possível esse tratamento de dados da integralidade, da totalidade daquele banco de dados. Belezinha? E para a gente fechar aqui esse bloco, será regido por legislação específica, tá? Será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção de dados e os direitos do titular de dados. Então aqui, pessoal, é só para dizer, olha, não precisa seguir integralmente a LGPD, mas vai ter regra específica quando o tratamento for para estas 4 finalidades. Tá bem? Para a gente fechar aqui, arrematar esse trecho da aula, amigos, nós temos aqui uma questãozinha de prova, tá? Questão de prova que diz o seguinte, questão de provas que diz lá que essa lei, a LGPD, não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública. Isso aqui está certinho, segurança pública, segurança do Estado, defesa nacional e repressão e investigação de crimes. De fato, a LGPD não se aplicará, é uma das hipóteses de não aplicação lá do artigo 4º da LGPD.